Olá, estamos aqui hoje com o nosso primeiro podcast de muitos que virão, realização do Espaço Síndico. Estamos com duas convidadas importantes aqui hoje, a doutora Amanda Amaral, da Amanda Amaral Advocacia, e a síndica profissional Sandra Fernandes, da empresa Consulte o Síndico. Esse assunto de hoje é muito interessante porque é um assunto bem fresquinho, acabou de sair do forno, que é sobre as alterações do Código Civil em relação às assembleias. Nós vamos começar, doutora Amanda, né? Vou pedir para a doutora Amanda fazer um apanhado geral, mas antes eu queria colocar que as assembleias virtuais, que a maioria já está acostumada, fizemos muitas durante a pandemia, e que ela foi suspensa a partir de 20 de outubro de 2021. Mas a gente aqui, né, imagino que muitos outros síndicos, com a cara e a coragem, a gente continuou fazendo. E o cartório continuou aceitando. Então, eu acredito que as pessoas estão bem familiarizadas com a Assembleia Virtual. A doutora Amanda vai dar o parecer, né, vai dar uma compilada aí das coisas que mudaram, que alteraram. E a Sandra, síndica profissional, vai passar a experiência dela também ao longo da pandemia, nas assembleias. Então, eu vou passar a palavra para a doutora Amanda. Eu agradeço imensamente a presença de vocês. Tá? Tenho certeza que esse podcast vai ser um sucesso, com muitas informações relevantes aqui para os síndicos de Campinas e região, do Brasil todo, né, gente? Doutora Amanda, por favor. Obrigada, Maria Lúcia. Eu que agradeço pelo convite. Para mim é uma honra fazer parte desse primeiro podcast. Eu tenho certeza que será muito bem sucedido. Como tudo, aliás, que vocês fazem aqui no Espaço Síndico. Obrigada. Propriamente com relação às assembleias, né? Como você bem colocou, embora não seja um assunto tão novo assim, né? A gente já vem trabalhando aí pelo menos há 2 anos com as assembleias virtuais. Agora nós temos, de fato, uma legislação, o que traz, obviamente, que uma segurança para os síndicos, né, em especial os que ainda temiam em fazer a Assembleia Virtual pós a vigência da lei que nós tivemos aí, a Lei 14.010 de 2020, que tratou das assembleias virtuais em caráter transitório, né, e teve aquele marco ali em 30 de outubro de 2020, né, foram alguns meses apenas. Mas agora, então, nós temos essa segurança maior. Eu vinha orientando os meus clientes antes dessa legislação a justificar no edital de convocação a manutenção da Assembleia Virtual, geralmente por conta da pandemia mesmo, dos decretos estadual, municipal, todos eles restritivos, né, com o número de pessoas limitado, enfim. Então, por conta disso, todo mundo vinha, ou a maior parte vinha fazendo as assembleias virtuais. E agora, então, nós tivemos a promulgação, agora no último dia 9, da Lei 14.309 de 2022, até trouxe minha colinha aqui do número, porque eu ainda não decorei, obviamente, de fato regulamentando. Então, agora temos uma lei que vai regulamentar as assembleias virtuais, e não apenas as assembleias virtuais, nós vamos falar aqui um pouquinho mais à frente, das assembleias em sessão permanente. Muitos ainda desconhecem essa temática. Eu acho que a sessão permanente é o que está chamando mais atenção aqui do pessoal, que está todo mundo com mais dúvida. Sandra, conta para a gente aí a sua experiência na pandemia com as assembleias. Fez muitas virtuais? Então, primeiro quero agradecer imensamente o convite feito pela Maria Lúcia, pelo Renato, o Espaço Síndico dando mais um show de bola, mais um gol, iniciando os seus podcasts com um assunto quentíssimo, né? Sim, só sobrevivemos à pandemia em função das assembleias virtuais. Isso foi realmente um grande ganho. Não havia outra forma de se fazer assembleia. Muitos condomínios foram prejudicados em função de uma apatia, talvez, do síndico ou dos seus condôminos, de não buscarem essa alternativa que na época foi posta, foi colocada à disposição. E quem aproveitou na época da pandemia para começar nesse mundo de assembleia virtual, hoje, já, além de estar saindo na frente, conseguiu manter o seu condomínio atualizado em todos os assuntos durante o tempo da pandemia. Não foram poucos. Coloca máscara, tira máscara, abre academia, fecha academia, usa enquete, não usa enquete, usa aplicativo, não usa aplicativo. Enfim,
muitas mudanças tecnológicas foram trazidas durante a pandemia. Muitos dizem que durante a pandemia nós crescemos na velocidade de 5 anos, e os condomínios foram junto com isso, né? Conseguiram fazer também esse avanço tecnológico. E agora a gente tem o respaldo da lei, que é muito importante. Reclamamos muito que síndicos têm muitas leis para cumprir, mas pelo menos essa é uma boa lei, né, doutora Amanda? Exato. Não, e como você bem colocou, né? Eu costumo dizer que nunca é um bom momento, né, ou mal, enfim, nunca é um bom momento para a gente pensar na parte positiva da pandemia, mas a gente teve sim um adiantado com relação a temáticas condominiais em razão da própria pandemia, né? E a pandemia surgiu no pior momento de março de 2020, que a gente tem aí no primeiro trimestre as assembleias ordinárias. Sim. Então, imagina, um monte de condomínio com problema de caixa. E aí, pandemia, as pessoas perdendo emprego ou tendo contrato suspenso. Condomínio que, de repente, tinha uma situação um pouco melhor, poderia deliberar ali sobre uma redução de fundo de reserva. Enfim, e não podia, né? Ficava todo mundo amarrado. E aí, quem, de fato, se arriscou, quem já conhecia a Assembleia Virtual, quem buscou os meios eletrônicos para se fazer, realmente saiu na frente para conseguir manter, sustentar o condomínio e resolver as problemáticas que estavam acontecendo ali naquele momento, né? Nós, da Verde, graças a Deus, a gente tem uma parceria com a Superlógica e o sistema deles, rapidamente, eles prepararam a Assembleia Virtual com votação, foi fantástico, nós não tivemos problemas. Mas eu sei, uma preocupação que era em relação à Assembleia Virtual é que a gente tem que dar direito a voto para todo mundo e direito de voz. E alguns condôminos, de alguns condomínios que são mais idosos, a nossa preocupação era que eles não conseguissem acessar o aplicativo. Mas agora eu vi com essa nova legislação que isso não a administração não pode ser penalizada se a pessoa não conseguir ter acesso à plataforma, ao aplicativo. Então, isso é um problema de cada um? Muito boa a colocação. A Assembleia Virtual, a gente tem que pensá-la na mesma formatação de uma Assembleia Presencial. Então, todos os cuidados necessários, até porque é um ato solene, né? A legislação civil prevê a Assembleia condominial com toda a solenidade. Então, toda a segurança tem que ser a mesma. Desde o edital de convocação, a convocação de todos, a forma como vai se dar, se é por meio de um aplicativo, ou se é por Google Meet, Zoom, todas as plataformas, enfim. Todos os cuidados que a gente toma para uma Assembleia Presencial, na Assembleia Virtual, a mesma coisa, né? Com relação a acesso, o que a legislação nova nos trouxe, que de fato a gente ficava com um pouco de dúvida, mas eu vou fazer uma Assembleia Virtual e o meu condomínio, as pessoas não têm acesso à internet, né? Então isso realmente é um ponto de dúvida, e aí que surgiram até as assembleias híbridas, por conta disso, até para sanar, né, esse público. Mas o que a lei traz cada um é responsável pela aplicação, né, do seu ponto tecnológico. Então, se a administradora e o síndico estão dando o acesso, né, a plataforma está disponível, não tem nenhum problema remoto no acesso, de fato ela não tem responsabilidade nenhuma, e isso o texto ficou expresso, o que é muito bom também, né? Então, se o meu problema está na internet da minha casa, no meu computador, que de repente precisa de uma determinada atualização para suportar a baixa daquele aplicativo, aí realmente o síndico e a administradora estarão isentos de qualquer responsabilidade nesse sentido. Bacana. Sandra, você teve alguma assembleia que teve algum problema, assim, para as pessoas acessarem aplicativos, não participaram por conta disso? Sim, muito importante essa colocação, Maria Lúcia. E, inclusive, quando você falou que existe, dentro da própria Superlógica, um espaço para isso, é importante as pessoas entenderem que, como a doutora Amanda falou, a Assembleia Virtual ela segue o mesmo rito da Assembleia Presencial. Então, é importante que se verifique a assinatura do condômino, se ele realmente está adimplente, se ele pode participar, se é ele mesmo que está naquela sala, enfim, para que não haja depois nenhum motivo para se cancelar essa assembleia. E entendo também que, assim como a portaria remota, ou qualquer novidade tecnológica que seja encaminhada para um condomínio, é importante se avaliar o perfil dos condôminos.
A Assembleia Virtual cabe no seu condomínio? É um público que vai aceitar isso bem? É um público que precisa de ajuda? Se ele precisar de ajuda, durante o tempo que você está programando entre soltar o edital de convocação e a Assembleia efetivamente acontecer, combina com o pessoal da administradora, sempre tem alguém disposto a ensinar alguém a usar uma tecnologia nova. Isso. Então, passa na casa da Dona Maria, eu me chamo Sandra Helena, então vou lá, passa na casa da Sandra Helena e explica para ela como é que o aplicativo funciona. Olha, a senhora abre aqui, na hora de votar aqui a senhora vai perceber que a sua foto e depois a sua imagem vai aparecer na tela. Faz uma simulação. Todo mundo gosta de ser apresentado à tecnologia. E com o passar do tempo, vocês vão perceber que, de fato, a Assembleia Virtual só trouxe vantagem. Acho que inclusive com maior participação de público. A audiência aumentou significativamente durante a pandemia e agora a gente mantém também esse público mais ativo. Não sei se a ausência do embate físico favorece a presença das pessoas na Assembleia Virtual, mas fato é, as pessoas estão comparecendo mais e as soluções estão mais tranquilas do que numa Assembleia presencial. Com certeza, observei muito isso. As pessoas falam uma de cada vez, isso. Né? Elas se intimidam mais para começar uma briga, uma discussão mais calorosa. E aí a gente entende, então, que o problema, só para a gente finalizar, é a mesma coisa que a gente marcar uma assembleia num salão próximo ao condomínio e a pessoa, como ela vai chegar até essa assembleia, de carro, a pé, de bicicleta, é uma responsabilidade dela. Exato. Então, a plataforma é a mesma coisa. Só para finalizar com relação à plataforma, também é importante trabalhar com o equipamento, com o suporte decente para que a assembleia fique gravada efetivamente. Sim. Então, não é fazer no Gmail que talvez possa gravar. Não, você já tem que entrar para a Assembleia com uma tecnologia parruda te segurando. Então, se for Superlógica, ok, mas não esquecer que tem que estar gravado, tem essa regra, não tem, doutora Amanda? Exato, é até aconselhável que se grave, né? E aí a gente vai falar um pouquinho de como comprovar o acesso, a lista de presença. Então, ter a gravação vai ajudar muito numa eventual impugnação, por exemplo. Tá? Então, é importante sim, avise, né? É sempre importante até por conta aí de LGPD, de ter permissão, né, para fazer o uso. Então, avise que a assembleia é gravada e aí, a depender da plataforma, vai até aparecer a mensagem de que está sendo gravado e aí todos têm a ciência. A gente colocamos sempre no edital de convocação todas as informações dos acessos, como é que faz para acessar, para entrar em contato com a administradora até tantas horas antes da assembleia, se tivesse dúvida, para acessar a plataforma meia hora antes, para ver conexão, acesso, essas coisas todas. E nós tivemos, graças a Deus, muito sucesso com as nossas assembleias virtuais. Eu queria saber se mudou alguma coisa com essa lei do que a gente já vinha acostumado, além de agora a gente está trabalhando, fazendo a assembleia virtual, mas estamos dentro da lei. Exato. Vamos lá. Então, os pontos chaves dessa legislação. Primeiro, nós já vínhamos orientando isso, mas agora o texto de lei trouxe de forma expressa. Então, em todo condomínio vai caber a assembleia virtual se a convenção do condomínio dispuser expressamente que a assembleia tem que ser presencial. Nós já temos um problema, porque a lei diz que, salvo se expressamente previsto na convenção. Então, nós vamos ter que alterar a convenção. Eu, particularmente, não me deparei com uma convenção com esse texto. Eu também não. Mas, né, a gente já fica aqui a ressalva, porque se houver esse texto expresso, nós vamos ter, então, primeiro que enfrentar... Talvez algumas convenções mais antigas. Talvez mais antigas tenham, né? Então, nós vamos ter que enfrentar aí essa alteração. Então, esse é o primeiro ponto que é importante a gente observar na legislação, né? O segundo ponto, como a Sandra bem colocou, eu preciso olhar para dentro do meu condomínio. Será que, de fato, cabe? Às vezes eu pego um condomínio pequeno, a maioria das pessoas idosas que sequer acesso, não tem um tablet, não tem um notebook. Enfim, será que é viável levar uma assembleia virtual para esse condomínio? Talvez nem híbrida, talvez o ideal seja manter mesmo a presencial. Então, a assembleia virtual ela não é uma obrigação. Ela é mais uma opção, mais uma modalidade para que a gente possa fazer a assembleia. Então, esse também é um ponto bastante importante de se observar. Bom, terceiro, né, eu tenho aí a questão da lista de presença. Então, se eu optei por uma assembleia
Virtual, eu preciso conseguir dar autenticidade de participação, de voto, de presença. Gravação é ótimo, porque se eu tiver eventual impugnação, né, eu tenho ali a pessoa que acessou, e aí a gente tem várias formas de se fazer. Os aplicativos, hoje em dia, a Superlógica e tantos outros, têm administradoras com aplicativos próprios, enfim, geralmente eles têm essa autenticidade por login e senha. E aí, quando se vota, a gente consegue imprimir esse relatório de voto e isso vai servir. E só vota quem está adimplente com esses aplicativos. Só vota quem está adimplente, exatamente. Então, o acesso é disponibilizado ao adimplente. Aí o problema, entre aspas, está nas plataformas abertas. Sim. Então, se eu tenho um Google Meet, por exemplo, eu também dou permissão para quem está, né, para quem eu quiser. E aí, quem eu quiser é o adimplente. Né? Mas, para isso, eu preciso ter uma boa gestão aqui atrás. Eu vou precisar ter alguém, né, administradora ou condomínio em administração própria, vai precisar ter alguém que monitore antes de liberar esse acesso. Porque quando a gente gera um link de Google Meet, a pessoa entra com o link, mas o administrador tem que autorizar. Então, eu consigo fazer esse filtro. Agora, e a lista de presença no Google Meet? É um pouco mais difícil, né? Porque você pode pedir para a pessoa logar com o nome dela e o apartamento, por exemplo, e você printar aquela tela. Mas e se a pessoa não fizer isso? Então eu vou pedir para colocar no chat. À medida em que vocês forem entrando, coloque no chat o apartamento e a unidade. Até porque às vezes entra o casal, às vezes entra mais de uma pessoa, então a gente precisa ter esse cuidado, né? Eu já fiz ata de assembleia assim, fazendo pelo chat, nome e unidade, você printa, pode redigir ou pode usar como um anexo aí na ata, os cartórios aceitam, mas precisa ter esse cuidado. Né? Então, são esses pontos especiais aí que a gente precisa de atenção. Edital de convocação, como eu coloquei no início, tal como uma assembleia presencial, ele precisa estar munido de todas as informações. Como que eu faço com a procuração? Eu vou enviar tantos dias antes para tal e-mail. Então, eu já sei que eu vou ter que dar o acesso para o procurador e não para o condômino. Né? Então, essas informações, elas precisam estar claras. Todas no edital. Como que vai ser? Eu vou fazer a assembleia pela plataforma do Google Meet, mas para votar, eu vou votar no aplicativo da administradora. Então, vai estar lá. Vai iniciar em tal horário. E, inclusive, respeitando a primeira e segunda convocação. Eu vejo muita assembleia, muito edital de assembleia virtual que não respeita a primeira e segunda chamada. A gente precisa respeitar a primeira e segunda chamada. Né? Então, a primeira chamada, 19, segunda, 19h30, pela plataforma Meet, tá lá a chavinha, enfim. Depois vocês vão votar item a item pelo aplicativo, ou não. Vocês vão votar tudo no final, vai encerrar das 10 às 11, vai ser para votação. Então, tudo isso tem que estar realmente muito claro. E outra observação, agora mais do que nunca, até por conta das sessões permanentes, sempre orientei a fazer, mas eu já vi muitos editais em que não constam. Sempre que houver quórum qualificado, precisa constar. No edital de convocação. No edital. O edital não tem que ser uma folhinha só, não. Ele é um documento explicativo de como vai acontecer a assembleia. Exato. O edital ele vai representar tudo o que vai acontecer na assembleia. Até porque o condômino precisa ter conhecimento de que, por exemplo, ele quer aquela determinada pauta. E aí ele pensa, a maioria aqui no condomínio vai acabar aprovando, e ele não sabe que precisa, por exemplo, de 2/3. E aí ele não vai porque ele acredita que aquela demanda seja da maioria, né, dos que vão na assembleia. E aí depois ele fala, poxa vida, mas eu não fui e precisava de um quórum de 2/3 e a gente prejudicou uma pauta de assembleia. Então, realmente, é importante que se coloque e, para a sessão permanente, vai acabar sendo indispensável que o edital conste previamente qualquer quórum. Muito bem observado. E agora, fazer as assembleias virtuais aí dentro da lei vai ser muito melhor, né? Com certeza. E aí, gente, a híbrida, a assembleia híbrida. Nós já fizemos uma assembleia híbrida, colocamos uma equipe lá no condomínio, outra cuidando aí da plataforma digital, e não compareceu ninguém. Todo mundo ficou na virtual. Exato. A gente teve essa experiência. Então, eu acho que a gente ou vai ter presencial, poucas. Ao longo do tempo, eu acho que vai ser só virtual. Eu tenho essa impressão. Mas a híbrida, eu não sei se ela está aí dentro da lei, mas eu não sei se ela vai ter tanta aceitação, assim, se ela vai ser tão necessária. Não sei, queria saber a opinião de vocês. Se me permite, entendo o seguinte...
qual o objetivo da híbrida? Possibilitar que outros tenham acesso, aqueles avessos à tecnologia tenham acesso à assembleia? Ok. Mas se a gente faz um trabalho anterior com todos os condôminos, se a gente passa nas casas, nas unidades, conversa com todo mundo, tenta trazer o condomínio para a tecnologia, aquele que é avesso à tecnologia ou aquele que é avesso às assembleias não vai comparecer, não vai descer, não tem jeito. E se a gente sabe que antes dessa história toda, na assembleia presencial, as pessoas não iam, por que abrir 2 espaços? E aí são 2 listas de presença, 2 confirmações de adimplência. Quer dizer, o trabalho me parece até meio desumano. A documentação tem que estar ali. Exatamente. Tem que estar ali no presencial para apresentar para os presentes. Você tem que disponibilizar no virtual. Eu não sei se vai pegar, porque vai ser muito trabalho. Mais trabalhoso. Exato. Bem mais trabalhoso. E precisa acontecer ao mesmo tempo. Sim. Porque é uma assembleia só. Né? Então, realmente... E aí você, inclusive, aumenta as chances de dar erro. Que imagina, você está no salão de festas de um condomínio, metade da equipe da administradora. O síndico está virtual ou está presencial. Temos que definir aí onde é que ele vai ficar. E, de repente, começa a chover loucamente e cai a internet daquele condomínio. O salão de festas fica sem luz e não tem internet. Aí você tem que impugnar a assembleia por uma questão de logística e não por uma questão de quórum ou por uma questão de organização anterior. Entendo que o ideal seria definir. Vamos fazer presencial, vamos fazer híbrida. E pronto. Perdão. Virtual ou presencial. Eu também acredito que a gente vai por essa linha aí. Exato. Eu tive pouquíssimas experiências de assembleias híbridas e, de fato, as pessoas preferiram ficar na via remota. Eu tive casos de 2, 3, porque queriam estar ali presentes e tudo mais, salão pequeno de festas, e as pessoas que estavam desceram. Mas até a questão do quórum mesmo, como a Sandra colocou, né? A gente faz uma assembleia num condomínio de 200 unidades, na presencial vão, se muito, 30. Sim. Na virtual, 100, 130, 150 pessoas já aconteceu. Então, quase que a totalidade. Inclusive, a gente conseguiu aprovar pautas de 2/3 numa assembleia única virtual, sem a questão agora da sessão permanente. Então, realmente facilitou. E aí, quando teve numa das retomadas gradativas aí que nós tivemos com limite de 30 pessoas, eu tive a experiência de ter feito, a síndica optou por alugar um espaço e a gente fez a assembleia presencial, porque alguns pediam para ser feita presencial, e esse mesmo condomínio que vão 100, na presencial foram 13. Então. E aí, poxa, a gente quer que seja virtual. Então, esse condomínio tem certeza que não volta mais presencial. Sim. É uma realidade. Assim como o home office, algumas coisas são um ganho muito grande. A assembleia ela acontece no horário da janta. Você tem que dar janta para os seus filhos, você tem que preparar o jantar, enfim. Você está arrumando as coisas que você tem que fazer no dia seguinte no seu trabalho. Você está na academia prestando atenção nos seus exercícios, prestando atenção na assembleia. Então, ela trouxe ganho, sem dúvida nenhuma. Muito. E aí facilita e favorece o comparecimento. É ilusão a gente imaginar que as pessoas não têm interesse no seu condomínio. Talvez elas não tivessem um ambiente propício para expor as suas ideias, fazer as suas colocações, fazer as suas cobranças. E, de repente, no ambiente virtual, isso veio como ganho. Eu já ouvi de experiência de um condomínio que diz nunca ter ido nas assembleias quando eram presenciais, por não serem produtivas. Sim. Ele disse o seguinte: as pessoas ficam conversando, tumultuam, todo mundo fala ao mesmo tempo e a gente não consegue resolução. E aí, na virtual, se a gente tem uma boa organização, né, de pedir para cada um levantar a mão, ali, a depender da plataforma que se use, né, dar a palavra a cada um num determinado momento, a gente consegue uma agilidade, uma objetividade muito maior. E aí ele falou: passei aí nas assembleias. Então, tem tudo isso, né? A questão de locomoção, de disponibilidade. Eu estou ali na minha casa, de repente estou na minha casa às 7 horas da noite, não tenho o que fazer. Poxa, eu vou dar uma entrada aqui na assembleia, porque me interessa saber o que está acontecendo. Eu acho que veio para ficar, é sensacional. E em relação aos mais idosos, é o que a Sandra falou, basta a gente orientar, porque os idosos, eles entram no Facebook, eles conversam no WhatsApp com os netos, eles pedem comida pelo iFood, então é questão de orientar. Então eu acho que daqui mais um tempo vai estar todo mundo na virtual mesmo, e eu acho que é o melhor caminho, né? Então a gente falou da virtual, falou da híbrida, e agora sim a mais esperada, porque é uma que eu acho que a gente fez uma vez ou duas,
essa permanente, mas assim, como não era aprovada, a gente fazia assim, dando um jeitinho, né? Condomínios pequenos era mais fácil, condomínio que já deixou lista de presença na portaria, condomínio com 18, 17 unidades, e as pessoas iam lá, assinavam e voltavam para poder sair. Aí eu vou pedir para a doutora Amanda falar um pouquinho dessa Assembleia Permanente, o que está aprovado, como é que funciona. Depois a gente podia, para as pessoas entenderem, porque só falar da lei, eu falar a lei a gente vai ler, né? A gente não entende muito, mas aí a gente pergunta para a doutora Amanda o que significa isso aqui e vai tocando o barco. Mas vamos ver se a gente faz uma prática. Vou sugerir até que a gente faz uma simulaçãozinha de uma Assembleia com um item do edital que precisa de um quórum específico. Okay. Mas antes, doutora Amanda, dá uma abrangência aí para a gente dessa... Para mim, assim, para mim não, para a maioria é novidade. Eu fiz poucas assembleias abertas, dando um jeitinho, mas agora a gente vai fazer dentro da lei. Exatamente. Então, vamos lá. Não é uma modalidade nova. Então, nós não temos uma assembleia presencial, virtual, híbrida ou permanente. A assembleia, tanto presencial, quanto híbrida, quanto virtual, ela pode tornar-se em sessão permanente. Quando isso vai acontecer? E a lei traz de forma expressa essa previsão. Quando eu tiver um quórum qualificado, onde que está esse quórum qualificado? Ou ele estará no Código Civil ou na convenção. Costumo dizer que convenção é livro de cabeceira de síndico. O síndico que não conhece a própria convenção está fadado a uma má administração, né? Exatamente. Então, convenção e regimento ele precisa decorar. Então, se não tiver no Código Civil, está na convenção. E lembre-se, Código Civil é lei geral, a sua convenção é como se fosse uma lei especial. Ela pode trazer, sim, algumas coisas diferentes. Ela não pode ser contrária à lei, mas ela pode trazer previsões para aquela coletividade condominial. Então, eu preciso analisar essas duas coisas. Então, eu tenho um quórum qualificado, abrir minha assembleia, presencial, híbrida ou virtual. Não atingir esse quórum. O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar em votação para tornar aquela sessão, que era de um dia só, permanente. Eu preciso da maioria dos condôminos presentes naquela primeira assembleia. E aí eles vão autorizar o presidente da assembleia a converter a assembleia em sessão permanente. Então, não precisa estar no edital. Não precisa estar no edital. Ok. Tá? Pode colocar? Pode. Nada impede que vamos aprovar a alteração da cláusula da convenção, quórum de 2/3, vírgula, em não tendo quórum ou não se aprovando, poderá ser deliberada a conversão em permanente. Sem problema nenhum. Quanto mais, né? O povo fala que o menos é mais, aqui o mais é sempre mais, né? É sempre melhor. É sempre melhor, mais detalhado. Então, não precisa. Tá? Naquele momento não atingiu, coloca-se então em votação e vai tornar aquela sessão permanente. Ok. Tá? A maioria dos presentes. Bom, quais os requisitos para que isso aconteça? Primeiro, precisa constar expressamente qual é a data em que nós teremos a próxima assembleia. Data e hora. E a lei diz assim, os presentes estão expressamente intimados, convocados da data e da hora. E os ausentes serão convocados. E aqui eu vou fazer até uma dica, uma ressalva. Embora eu possa colocar na minha ata que os presentes saem dali convocados, e aí eu tenho uma economia para convocar só os ausentes, como nós vamos ter que divulgar uma ata, porque nós vamos ter uma ata parcial. Essa ata parcial vai precisar ser divulgada. Junto com a convocação. Aí que é a dica. Já que eu vou ter que mandar a ata para todos, e aí a ata é para todos, sim, eu já mando o edital de convocação para todo mundo. Essa ata que você fala não precisa ser registrada em cartório. Não precisa ser registrada. registrada. Vai ser registrada no fim de tudo. No fechamento. Na verdade, se você opta por registrar, porque o registro, gente, as pessoas confundem muito a questão do registro, né? O registro, ele não é necessário. Dependendo do assunto. O registro, ele nada mais é do que tornar pública, sim, a deliberação que aconteceu naquele condomínio. Então, eu estou interessada em comprar um imóvel naquele condomínio. Eu vou lá no cartório de registros e títulos, eu vou verificar, olha, deliberaram aqui uma alteração de fachada, deliberaram um determinado rateio. Então, tornou-se pública a mim
que não sou do condomínio, mas para a coletividade condominial, ainda que sem registro, a ata é válida. Sim. Tá? Mas é praxe do condomínio registrar. Então, ele vai sim registrar todas. E aí, nós vamos ter que fazer menção nas 2 ou 3. Talvez eu tenha 3, aí nós vamos chegar lá. Então, eu vou fazer uma primeira ata, eu vou constar nessa ata toda a deliberação daquele dia, com votação e tudo mais. Por quê? Pode ser que eu tenha quórum simples no mesmo edital. Eu tive, sei lá, vamos pegar vou dar um exemplo aqui de uma assembleia ordinária. Então, eu já tive aprovação de contas, previsão orçamentária, isso é quórum simples. Já está aprovado. Eu não vou levar isso na sessão permanente. Sim. Aí, ato contínuo, eu tive ali uma alteração de convenção. Então, era o item 3 da minha pauta. É só esse que precisava de 2/3. Então, o que eu vou dizer na minha ata? Que já deliberou-se o item 1, aprovou, deliberou o item 2, aprovou. A Assembleia decidiu por tornar em sessão permanente o item 3 da pauta, porque não tinha quórum suficiente de deliberação. Perfeito? E eu posso constar, inclusive, né, devo constar, inclusive, a votação dos presentes com relação àquela temática. Por quê? Esses presentes não precisarão ir no segundo encontro. Já votaram. Já votaram. E aí a necessidade da primeira ata também, porque já vai constar. E aí eu vou fazer a somatória dos votos. Agora, eu votei sim. Eu quero alterar a convenção nesse capítulo, votei sim. De repente, eu quero mudar de ideia. Posso também. Eu vou no segundo encontro. Amiguinho. E voto não. Mudo o voto. E mudo o meu voto. Tá? Então, pode acontecer. A lei faz, inclusive, essa menção expressa de que pode sim ter alteração. Mas então vamos lá. Data, horário. Então eu tive a primeira assembleia, deliberou-se as pautas de quórum simples, chegou lá no quórum qualificado, eu não tenho quórum, não tenho como aprovar. A assembleia deliberou por maioria dos seus presentes em tornar aquela assembleia em sessão permanente. Ótimo. Vão sair dali já convocados da próxima assembleia com data e hora. Então, tanto o síndico quanto a administradora tem que levar a agendinha lá, porque não adianta falar, não sei se eu posso. Tem que ir preparado para as assembleias agora, porque a gente tem que sair com data e horário e local definidos. Tudo definido. E aí, outra ressalva, com data e hora que não pode ser maior que 60 dias. E 60 dias não são 2 meses. O cômputo do prazo em dias é diferente de mês. Eu tenho mês, por exemplo, fevereiro com 28 ou 29. Sim. Eu tenho 30 e 31 nos demais meses. São 60 dias. São 60. Mas eu tenho que ser 60? Eu posso convocar para daqui 30? Pode. O máximo de 60. Então, é assim que vai funcionar a sessão permanente. Precisa terminar nos 60? Por que eu falei que a gente pode ter, então, 2 ou mais atas? Eu tenho a primeira ata, eu vou divulgar essa primeira ata, vou divulgar um novo edital de convocação, e aí é interessante nesse novo edital até que você faça um apanhado mesmo. Se vai mandar junto com a ata, tudo bem, mas se eu vou mandar antes ou depois... Mas eu gostei da dica de mandar junto. Eu acho que é muito interessante, muito interessante. A gente vai conseguir aí... cumprir, né, a risca o que a lei determina. Exato. E aí você já manda a primeira ata, as pessoas já têm conhecimento. Sim. Abriu a segunda assembleia, a gente faz um resumo do que ali já se deliberou. Então, é realmente uma continuação da primeira. Né? E, doutora Amanda, nessa segunda sessão, então, só vai esse item para deliberar. Não dá para incluir nenhum outro item. Não. Os já votados ficam lá atrás, exatamente. Na ata. E aí é só esse item, não podemos incluir, uma segunda sessão vai incluir um outro itemzinho aqui. Não pode. Não pode. Então vai ser só aquele item realmente da primeira assembleia que tornou-se permanente numa segunda sessão. E não podemos deixar o aplicativo aberto durante esses 60 dias. Não é esse o mecanismo. O condomínio tem que voltar na assembleia ou ir pela primeira vez, né? Que já que ele não foi na outra, ele não é mais aquele papel que é deixado na portaria, assina aqui para mim, ou aquele aplicativo que fica aberto, vota lá para mim. Não. De fato, ele tem que voltar numa outra assembleia. Exatamente. Ele vai ter que voltar naquele dia e hora designados para a nova assembleia.
Tá? Por que eu disse que então que pode ter 2 ou mais atas? 2 eu vou ter necessariamente, né? Primeira assembleia, tornou-se sessão permanente, eu já vou ter uma segunda ata. Na segunda assembleia, eu de novo não atingi. Eu posso mais uma vez abrir? A lei diz que sim, eu posso, quantas assembleias forem necessárias, desde que eu não extrapole o prazo máximo de 90 dias a contar da primeira. Então, eu ainda tenho, são 2 prazos, 60 dias da próxima assembleia, da segunda assembleia, quando eu deliberei por tornar permanente, até 60 dias. Fiz a segunda assembleia, ainda assim não tive quórum. Eu ainda posso uma terceira, uma quarta, uma quinta, desde que eu não atinja mais de 90 dias da primeira. Passou 90 dias, não deliberou, não tem o que fazer, infelizmente ficou prejudicada aquela pauta, e aí nós vamos ter que recomeçar, convocar tudo novamente. Doutora, mandou uma dúvida que a gente coloca, que eu recebi dos meus síndicos, é assim, nessa segunda sessão, a gente vai lá com aquele item para deliberar. E aí eles perguntaram, mas aí não tem direito à voz? É obrigado a dar direito à voz para a pessoa, ela só vai votar, ela não pode discutir nada. E aí eu oriento sempre os síndicos também, se é que pode ter essa discussão, eu oriento sempre no edital. Eu acho que com tudo isso, toda essa lei, essa pandemia, a gente vai aprender a fazer edital de convocação. Por quê? Se eu colocar, por exemplo, assim, construção de piscina, e a pessoa vai lá para votar na segunda sessão, e aí ela não tem a metragem da piscina, não tem o lugar que vai ser feita, ela não sabe como votar. Se ela não participou da primeira assembleia lá, que foi mais discutido, e ela quer ir só para votar nessa segunda sessão, ela não vai saber. Então, mais uma vez, a importância do edital. Mas aí a pergunta é essa, então. Nessa segunda sessão, é só para votar? Não. A lei diz continuidade das deliberações. Então, qual é o aconselhável? Que se faça na segunda assembleia, né? Na verdade, a assembleia continuada, na continuação da assembleia, até errado falar em segunda assembleia, né? Que se faça um resumo, um apanhado do que foi deliberado na primeira, e aí também vai servir a ata parcial, porque a ata já foi previamente divulgada, então as pessoas já tomaram conhecimento prévio de tudo o que aconteceu no primeiro momento da assembleia, e aqui no segundo nós vamos sim retomar em resumo aquela deliberação, tirar novas dúvidas, porque os ausentes na primeira poderão ter outras dúvidas, e direito de voz é sempre, né? A assembleia é um ato solene, então a gente precisa sempre dar direito de fala, direito de voz para os condôminos. Então nós teremos deliberações e votação, não é apenas a votação. Por isso, Sandra, que não vai servir o aplicativo. Sim. Tá? A Assembleia Permanente não tem esse intuito de deixar o aplicativo aberto por 60 dias ou por 90 dias. Não. A gente vai precisar ter a segunda reunião, a terceira, enfim, é por isso que a lei diz que sairão, então, convocados para a segunda, para o segundo encontro, acho que essa palavra fica melhor, para o segundo encontro com data e hora. Esse é um dos requisitos que a lei exige. Ok. E até confirmando, corroborando, fica mais bonito, o que a Maria Lúcia falou, a importância de um edital bem redigido e também depois a importância de uma ata bem redigida para que as pessoas entendam que foram em 2 tempos, que todos tiveram opção e direito à voz, que todo mundo teve a oportunidade de entender o que estava acontecendo, sem contar também que quando você parte para uma ação dentro de um condomínio onde você precisa de 2/3 ou de 100% de quórum, isso é uma situação que mobiliza todos os condôminos. Então é muito importante o síndico entender que ele não é o rei do condomínio e que ele está jogando junto. Ele tem que envolver os condôminos, ele tem que fazer reuniões preliminares. Se for uma questão de aprovação de projeto, quais são os custos, chamar antes, chamar as empresas que estão envolvidas ou na construção de uma piscina, na construção de uma quadra de beach tênis, ou que seja o retrofit do prédio, seja o que for, as coisas têm que ser decididas até, no meu entendimento, até antes da Assembleia.
tem que ser esmiuçada, entendida, compreendida. Muito bem, agora vamos para a Assembleia. Todo mundo entendeu o que nós temos que fazer? Ótimo. Para que isso dê certo, nós precisamos de 2/3 dos condôminos adimplentes na Assembleia. Está todo mundo de acordo? Já estamos maduros o suficiente? Podemos partir para para a finalização desse desejo dos condôminos? Podemos, ok. Então, abrimos uma assembleia e aí a gente consegue trabalhar até dentro desses 60 dias. Bom, vai ao encontro das orientações que a gente sempre deu no escritório, né, para os nossos clientes. Eu não gosto da palavra impossível. E muitos síndicos vão no escritório, mas é impossível atingir 2/3. Não é. Impossível por quê? Qual que foi o seu trabalho? A gente também tem aquele trabalho de formiguinha. O síndico fazer reuniões pontuais com torre, de repente bater na porta, por que não? Sim. Então, esse trabalho prévio é muito importante, até para as informações, como a Maria Lúcia colocou aqui. Metragem, tipo de material que vai ser usado, explicar para o condomínio. Quando a pessoa vai na assembleia, o condomínio vai até a assembleia, ele já está munido de todas as informações. Exato. A assembleia transcorre muito mais produtivamente. Nós temos ferramentas hoje em dia para fazer enquete. Sim, Aí a exato. gente sempre orienta, monta uma comissão para ir atrás de material, o que vai ser usado, onde vai ser. Depois façam reuniões com os condôminos, reuniões extraoficiais, para depois ir para a assembleia. Exato, então tem um trabalho mesmo para conseguir uma assembleia de sucesso. Não é chegar e achar que vai ser tudo aprovado, que todo mundo está sabendo, porque as pessoas vão para a assembleia, eu observo muito isso. Elas vão para a assembleia, elas não sabem de nada. E elas também não querem ficar horas ali tentando entender o que está acontecendo. Elas querem ir para ter uma ciência do que vai ser votado, ter um entendimento e passar para o voto. As pessoas cada dia mais estão querendo assembleias mais curtas e mais produtivas, né? Sim. Então, esse trabalho todo importantíssimo, né? Comunicação. A gente sempre fala para os nossos síndicos, comunicação, tudo que você vai fazer no condomínio, manda um comunicado, as pessoas gostam de saber o que está acontecendo na casa delas. Comunicação e envolvimento. Chama o condômino para ele estar do teu lado. As comissões são importantíssimas, mas comissões, elas devem ser também ágeis, efetivas e bem organizadas. Não adianta você montar uma comissão de 10 moradores, porque não vai funcionar. Exatamente. Uma comissão pequena, 5, 3, eu gosto muito de 3, porque 2 empatam, desempata, está resolvido o problema. Mas comissões pequenas que tenham seus objetivos, que tenham data de início e de fim do seu trabalho, para que possam apresentar isso para os outros condôminos. Que apresentem um documento, um relatório. Exatamente, que entreguem, de fato, se a gente consegue fazer isso dentro das empresas, por que a gente não consegue fazer isso dentro dos condomínios, né? Então, a comissão tem um motivo, tem um porquê, e tem que apresentar esse porquê para os condôminos. Mas o envolvimento anterior chama os condôminos para o jogo. É importantíssimo. Até porque, volto a dizer, o síndico ele não é o dono da bola, o síndico não é o responsável por fazer o condomínio acontecer. O síndico ele é responsável por materializar as vontades dos condôminos. E nesse sentido, ele tem que estar trabalhando junto. Ele não pode ter locubrações, ele não pode ficar imaginando que ele vai fazer coisas que, de fato, os condôminos não querem. E até porque isso é um passo para a sua destituição, mas esse assunto para outro podcast. Para outro podcast. Não, e quem já percebeu que comunicação é tudo, né? Porque às vezes o síndico é um excelente gestor, mas ele não comunica, né, a comunidade condominial de tudo que está sendo feito. Então, quem percebeu isso, entendeu que ser síndico é uma profissão de pessoas e não apenas de processos. Conciliação. Não adianta o síndico não gostar de gente. Não adianta. O síndico precisa, sim, gostar de pessoas, porque é uma profissão de pessoas. Com certeza. E eu acho que o síndico que já tem essa sacada, ele vai sair na frente, porque acredito eu com o próximo passo, se não o próximo, mas está muito perto da gente ter uma profissionalização da profissão de síndico. Inclusive, nós vamos falar disso, um outro podcast no sábado agora, que a gente vai conversar com o pessoal da Brasconde, nós vamos falar da regulamentação, da profissão. Primeiro precisa profissionalizar para depois regulamentar. Então, a gente tem um caminho longo pela frente, mas nós estamos no caminho. Não, e tem, não sei se todos sabem, mas tem muitos projetos de lei na área condominial em andamento, inclusive um deles é de tornar o condomínio, de fato, uma empresa, que hoje ele é um ente despersonalizado, mas nós vamos ter aí possivelmente uma legislação sobre isso, e acredito eu que o próximo passo realmente vai ser a profissionalização, né, da função aí do síndico.
Então, é muito importante estar antenado a tudo isso, né? Eu queria ir até mais, eu queria que fosse, depois da profissionalização do síndico, a profissionalização do morador. Ele também tem que entender o seu papel, ele tem que ter comunicação, né, responsabilidade, não é tudo nas costas do síndico. Mandar comunicações para os condôminos também, chamar para reuniões, para eventos dentro do condomínio, para passar essas informações. E aí eu costumo dizer que o síndico ele não precisa saber se tal imposto está sendo pago, se a folha de pagamento recolher os encargos. Ele precisa disso que a doutora Amanda falou, muito bem colocado. Ele precisa, ele é ali... É um mestre ali no condomínio para conciliar, para agregar, para trazer harmonia, trazer novidades, trazer o mercadinho, trazer coisas que as pessoas gostem de voltar para casa. Eu acho que é essa a função do síndico. Perfeito, perfeito. Só concluindo o que nós estávamos falando de dificuldades de quórum, né? Agora nós talvez não tenhamos mais por conta da sessão permanente, mas eu quero dar um exemplo aqui bem rápido. Eu já tive casos de alteração na íntegra de uma convenção que se exige 2/3 e eu não tinha sessão permanente. Então, como que nós trabalhávamos? Vai ficar lendo parágrafo, artigo por artigo na Assembleia? Não, né? A gente fazia reuniões com torres, ouvia os anseios de todos. É óbvio que, enquanto jurídico, a gente tem que fazer o filtro, sim, porque não é tudo que se pode colocar, mas tinha esse cuidado. Então, o síndico faz as reuniões, o jurídico acompanha, pega lá uma pincelada de tudo, de todas as intenções daquela coletividade condominial, faz uma primeira minuta, disponibilizava essa primeira minuta. Tem mais um prazo tanto para os apontamentos. As pessoas se sentem participativas desse ato. E aí chegou na Assembleia, nós tivemos para além do quórum de 2/3 e conseguimos mudar. Então, eu não gosto de nenhum rótulo de impossível, né? Eu acho que tudo é como se trabalha, dá para conseguir, e agora com a sessão permanente mais ainda. Não dá para dizer que não consegue 2/3 mais tendo essa possibilidade de sessão permanente. Sim. Nessa linha do impossível, a doutora Amanda me corrige, mas já foi feito. Durante a pandemia, eu consegui aprovar, inclusive, a inclusão na convenção de que as assembleias poderiam ser virtuais. Perfeito. Não sabia se ia ter lei, não sabia o que ia acontecer para o futuro. Está funcionando, vamos implementar isso no condomínio para sempre. Então, houve a oportunidade de termos 2/3 presentes e vamos regulamentar o que facilita o condomínio. Então, já tinha até saído na frente da lei. Nossa, muito interessante. Maravilha. Mais alguma colocação, doutora? Eu acredito que só isso, não sei se tem mais alguma dúvida. Eu acho que o único lamento dos moradores é que nas assembleias que a gente costuma fazer, que a gente leva salgadinho, refrigerante, não vai ter mais, sinto muito, pessoal. Agora é dentro de casa. Eu nunca participei de uma assembleia boa dessa. Eu sou fofa. Então, para a gente resumir, eu até ia colocar aqui um exemplo prático, mas acho que foi tão esclarecido que acho que todo mundo vai entender. Mas, por exemplo, eu vou para a Assembleia com aprovação de pastas, com previsão orçamentária e com a construção de uma quadra de beach tênis. Eu preciso do quórum específico para esse terceiro item. Não tive, vou pedir para a Assembleia votar a opção de uma sessão permanente. A Assembleia topou, a maioria ali aprovou, o presidente autorizou, né, de acordo com a votação da Assembleia. Então, nós vamos já sair dali com data, hora e local dessa segunda sessão. Perfeito. Aí vamos fazer a ata parcial, com a convocação para os que não estavam presentes, para todos, na verdade. E aí nós vamos, nesse dia, os que não votaram, os que não participaram, vão até a gente atingir o quórum. Podemos fazer uma segunda, uma terceira, num prazo de 60 dias, da segunda para a terceira, num prazo de 90 dias, mas da primeira assembleia. Exato. Da primeira para a segunda, então, nessa data que todos que estão presentes já vão tomar ciência, né, da próxima data, essa primeira data não pode ser maior que 60 dias, né? O 90 dias, ele vai entrar quando eu tive o segundo ato, ainda não atingir o quórum e quero designar uma outra, ou uma terceira sessão. Aí sim, eu tenho que pensar que eu não posso atingir 90 dias da primeira data. Então, é sempre 60 dias para a segunda sessão e 90 dias o prazo máximo
para conseguir aprovar aquele item a contar da primeira. Joia. E aí me preocupa muito o edital, porque quando eu for colocar esse terceiro item da quadra de beach tênis, eu tenho que colocar todas as informações, porque nessa segunda sessão pode chegar alguém lá e falar assim, peraí, mas vocês pensaram que não vai caber esse tamanho de quadra naquele lugar, que a gente vai pegar um pedaço do jardim que tem encanamento, alguma coisa, e não podemos construir em cima? E aí? Aí não dá para votar, porque aí é uma outra discussão. Então tem que pensar, tem que levar o edital assim, estudado. Tem que estudar para fazer edital agora. Essa informação toda precisa estar na ata, né? Então, piscina, como você colocou. Construção de piscina. Obra voluptuária, quórum de 2/3 dos condôminos. Perfeito. O que foi deliberado? Provavelmente o síndico levou um PowerPoint, mostrou o projeto, mostrou o orçamento, tirou as dúvidas dos presentes. Então, tudo isso já foi deliberado. E isso estará redigido na minha primeira ata. Então, os demais, ainda que ausentes, terão conhecimento de tudo que já foi deliberado. Tá? Isso estará na ata. O edital vai ser assembleia em continuação, a assembleia do dia tal, né? E aí a gente vai colocar qual que foi a pauta em continuação. Aprovação para a construção da piscina. Em caráter permanente, conforme deliberado na Assembleia do dia tal. Então, não preciso esmiuçar a deliberação. Isso já estará na ata. Entendi. Tá? Por isso que precisa fazer também uma ata prévia e parcial, né? Então, eu vou tacar fogo no parquinho aqui, vou dar uma... Pronto, chegou o condômino. Chegou aquele condômino chato. Aí a gente chega lá na Assembleia, nessa segunda sessão, é a piscina... Só que eu vou chegar e vou falar assim, gente, um prédio de idosos, vocês vão fazer piscina para quê? Vamos fazer um spa, uma banheira aí de hidromassagem, um spa bacana, grande para todo mundo. Aí eu consigo convencer todo mundo que está ali. Ah, legal mesmo, então a gente não quer votar pela piscina, a gente quer votar pelo spa. Não, para tudo, não existe essa possibilidade. Você pode votar contra a questão da piscina, ponto. Exatamente. Isso vale para qualquer item de pauta. Eu costumo dizer que não se delibera em assembleia o que não está no edital. Exato. O edital, ele é taxativo. Não se inclui pauta, não dá jeitinho ali brasileiro de incluir nada. Não, perfeito. Assim como não se aprova nada em assuntos gerais, né? Não, porque... Eu nem ponho assuntos gerais. Nossa, assuntos gerais... Eu já, para vocês, estou jogando isso aqui justamente para a gente discutir, porque eu já fui em condomínios, fizemos assembleia... Você está com o projeto pronto. Não, tá tudo certinho, aí a condômina fala assim... na assembleia passada, eu pedi tal coisa assim, assim, assim. Eu não vi na ata. Eu falei, mas como assim? Não, já tinha terminado a assembleia, mas você não colocou na ata, assim, 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 porque eu falei, você estava saindo, já. Então, gente, a gente precisa se conscientizar, né? Agora, mais do que. Eu acho que tudo isso, tudo que tá, a pandemia, tudo trouxe pra gente se profissionalizar, se capacitar. Não dá mais para brincar de ser síndico, para administrar, para gerir um condomínio. Então, a gente vai aprender, inclusive, fazer edital e fazer ata. Sim. Tudo isso vai cobrar da gente fazer uma boa ata. Sim, eu falo que a ata é um documento. Daqui 5 anos, se eu pegar aquela ata, eu tenho que entender o que aconteceu. E, Maria Lúcia, eu vou te contar. O que eu já vi de ata que você não consegue entender a história do condomínio é impressionante. E assim, passa pela administradora, passa pelo presidente, passa pelos conselheiros e ninguém vê nada. Exatamente. E você não consegue entender, não tem lé concreto. Sabe a história que não tem início, meio e fim? É uma coisa de louco. É um documento. Tem que levar muito a sério porque é um documento, a ata. Sim. Exatamente. A ata tem que representar tudo o que foi deliberado e decidido na Assembleia. E olha que simples, você está gravando. Sim, sim. Né? Você não precisa nem decorar mais o que estava acontecendo, ou escrever correndo nos seus apontamentos ali na hora da Assembleia. Está gravado, você pode fazer com calma. Exatamente. E não demorar, né, para fazer a ata. Porque quanto mais o tempo passa, mais você vai ter que ouvir aquela gravação na íntegra para poder rememorar o que aconteceu. E tem convenções que tem prazo, né? Tem 8 dias para encaminhar a ata. Sim. Exato. É que não tem penalidade. Como não tem penalidade, eu não entreguei no 8º, vou entregar no 15º, né? E aí vai 2 meses depois. Mas a gente tem condomínio aqui que no 8º dia não entregou, ele tá ligando. Cadê a ata? Você sabe que na convenção é assim. Sim. Então a gente bota todo mundo aí para correr, para entregar a ata em tempo, obedecendo convenção. Mas é isso, gente. Eu tô super feliz aí com essa lei. Eu acho que isso vai agregar demais, sabe? Muitas coisas emperradas nos condomínios que precisam ser votados e não conseguia ser antes por falta de quórum.
Agora eu acho que vai facilitar muito a vida de síndicos. A administradora nem tanto, porque essas assembleias vão ser mais trabalhosas, mas eu acho que vai trazer muita coisa boa para o condomínio, como eu posso dizer, muitas melhorias que não ficava amarrada antes, né? Como você citou lá, de 6 anos, né, Sandra? 6 anos. A gente vai trazer muita melhoria e eu acho que eu vejo como muita positividade isso. E vocês? Eu também vejo como positivo. Como eu já disse, agora não tem mais desculpas para não atingir quórum, né? Já que eu posso ter ali 2, 3, 4 reuniões. Então, realmente, vai continuar necessitando do trabalhinho ali de formiguinha, do síndico, obviamente, porque eu posso convocar 5 assembleias e se eu não fizer um trabalho prévio, vai comparecer o mesmo quórum ali nas 5 e eu não vou resolver. Só que a gente vai ter essa possibilidade de postergar, de um tempo maior para tratar aquilo. Uhum. Né? Tem pautas, tem muitos síndicos que às vezes levam uma determinada pauta com a certeza de que vai ter quórum e se assusta quando não alcança. Né? Então, acho que, de repente, a primeira assembleia percebeu que não tem o quórum, então, o que eu fiz de errado ou o que eu deixei de fazer, e aí buscar realmente remediar a situação para, numa segunda ou terceira oportunidade, conseguir concluir e com êxito. Eu penso que a gente só vai ter prosperidade e melhorias para o condomínio com essa possibilidade de sessão permanente. Acho que é uma lei que veio realmente para resolver bastante e regulamentar a Assembleia Virtual realmente foi um grande avanço e uma realidade que veio para ficar, tal como os aplicativos, né, as facilidades todas. O próprio home office. Tem muita empresa que os funcionários não vão voltar mais. Exato. Portarias, né? Portaria remota, mercado, enfim. Tudo que veio para facilitar esse dia a dia tão corrido, né, das pessoas. E como é bom ter o amparo legal, né? O síndico se sentir que ele não está exposto a um problema futuro. Pelo contrário, a lei veio para ampará-lo, a lei veio para dizer, olha, você realmente pode fazer a assembleia virtual, você pode fazer uma assembleia híbrida, estamos aqui do seu lado. E isso é muito bom. E Maria Lúcia falou que para as administradoras não vai ser assim tão positivo. Eu entendo não, até... positivo sim, só vai dar mais trabalho. Vai dar mais trabalho, mas vocês vão chegar em casa mais cedo. Olha que maravilha. Não, a gente vai ficar em casa, que a gente vai fazer assembleia virtual. Não é? A gente vai trabalhar de casa. Exato. Todo mundo vai ter um ambiente mais confortável por uma situação que até então é vista como muito espinhosa dentro dos condomínios. Sim. Então, assim, talvez essa tranquilidade que uma assembleia virtual está trazendo, de você não ter o embate pessoal ali, de você não estar olhando na cara do seu inimigo, que muitas assembleias... Eu já fiz assembleia com polícia, com segurança na porta. Nós também. Não tem sentido isso. É para o bem do condomínio, né? É para o bem de todos. Então, se de repente a gente consegue fazer um ambiente que deixa um pouco mais... facilitadas as negociações, as conversas, por que não? Por que não aproveitar? E com amparo legal, então, 100%. Perfeito. E resolve questão de ata, né? Porque um ou outro cartório ainda criava percalços para fazer registro de ata de assembleia. Sim. Agora a gente não tem mais desculpa. Principalmente de eleição de síndico, né? Que precisa mais, assim. Pois cartório recusou corregedoria. Isso aí. Que também está na hora de modernizar, tá, cartório? Só, depois se quiser cortar do podcast, corta, mas a minha opinião é Fica a dica, né? Tem alguns cartórios que, pelo amor de Deus, gente, levar 15 dias para registrar uma ata. Sem sentido. Sem sentido. Não tem cabimento. E aí é isso, né, gente? É tanta informação boa para síndicos. Graças a Deus a gente tem muitos síndicos bons, interessados, que participam dos eventos, que vão ouvir esse podcast. Quem ouvir até o fim é porque é o síndico do Espaço Síndico. E aí, eu agradeço imensamente a presença de vocês. Não sei se vocês querem fazer mais alguma colocação. As minhas perguntas foram todas respondidas, com sucesso. Eu que agradeço, eu quero me deixar aqui à disposição, né? Se alguém tiver alguma pergunta ainda, se possível, quero passar aqui nas redes sociais. Por favor. Amanda Amaral Advocacia, pode me chamar no direct, pode mandar mensaginha que eu vou respondendo à medida do possível, porque às vezes vem um volume um pouco grande, mas se ficou alguma dúvida, tiver alguma pergunta a fazer, estou à disposição para responder. Eu quero agradecer muito o convite.
Estou muito feliz dessa participação, principalmente sendo o primeiro podcast, você, né? Com Desbravadora certeza. de novos ares. E vou na linha da Amanda, vou deixar meus contatos aqui também. É Sandra Consulte o Síndico, eu estou lá no Instagram. Se você é síndico e tem alguma dificuldade, não consegue ainda falar com o advogado, Amanda tá aí. Mas se quiser falar com um parceiro, estou à disposição também. Pode entrar em contato comigo. Bacana, gente. A Verde também está à disposição. Qualquer dúvida, qualquer indicação, que se quiser que a gente indique um jurídico, a gente tem um bom síndico profissional também. Então, nós estamos à disposição. Esse é o primeiro de muitos. E vocês se colocaram à disposição aí dos síndicos. E eu também vou aproveitar. Nós vamos gravar outros podcasts. Porque eu adorei. Muita informação boa, valiosa. E eu acho que a gente deve isso aí para o mercado condominial, né? Que tanta coisa boa traz para a gente também. E trazer mais informações para todo mundo aí. Fazer podcast com prestador de serviço, que tem muitas dúvidas também. E é isso, gente. Agora o espaço aqui está pronto, está aberto. Que venham os podcasts aí pra gente, que venham os assuntos, que venham as leis pra gente trazer informação para todo mundo. E mais uma vez, tô super feliz de receber vocês aqui. São duas profissionais que eu admiro muito, que eu sou fã e que eu acompanho nas redes sociais. E feliz demais de estar aqui com vocês e conto com vocês para próximos podcasts ainda. Muitíssimo obrigado pela presença. Obrigada. Um dia à noite que vocês podiam estar descansando, estão aqui, né, oferecendo gentilmente toda esse expertise de vocês. Então, muitíssimo obrigada mesmo. Obrigada a vocês, meninas. Foi ótimo. Obrigada a todos.